Amém. Hoje é o último capítulo, o último estudo do livro de Isaías. Nós começamos, acho que mais de um ano atrás. Eu não lembro, mas eu tenho registrado aqui. Mas acho que um ano atrás, depois eu vou confirmar certinho quando que foi que começou. É um livro longo, Nós estamos na lição 62, são 66 capítulos. Hoje nós vamos ver o 66º capítulo. É um livro maravilhoso, em que nós vemos um profeta falar de Jesus como se fosse João, Marcos, Mateus, Lucas, como se fosse os apóstolos do Novo Testamento falando, ou mesmo até o livro de Apocalipse. E hoje nós temos alguns títulos que nós vamos estar vendo. O primeiro título já é o título do nosso slide ali, que é a repreensão da hipocrisia. Depois do 7 até o 9, o renascimento de Israel. E do 10 até o final do capítulo, versículo 24, é o regozijo no futuro. Nós vamos ver um pouquinho sobre também ali a época milenar. Bom, meus irmãos, então o nosso primeiro texto que nós vamos ler, nós vamos pegar esses dois primeiros temas, vai ser Isaías 66, nós vamos ler do 1 até o 9. Isaías 66, do 1 até o 9, é o nosso primeiro texto que nós vamos estar estudando nesta manhã. Amém? Então eu vou ler o primeiro versículo aqui, depois segue a sequência de leitura. A palavra de Deus diz assim, Isaías 66, versículo 1: Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Amém. Bom, são dois temas separados, então muda de assunto ali a partir do versículo 7. Os versículos 1 e 2, Deus faz uma pergunta para a nação de Israel. Ele primeiro expõe: o céu é o meu trono e a terra é estrada dos meus pés. Então, o que Deus fala para nós? Olha, eu fiz tudo. No trono onde eu estou é meu, é onde eu me assento, é os céus. Então Deus está nos céus, ele fala. Embaixo dos céus tem a terra, Então a gente já pode imaginar que o céu é para cima, O céu está lá, e aonde está a planta dos pés de Deus, o estrado dos pés de Deus é a terra. Tudo foi Ele que fez. Como que nós temos condições de fazer uma casa para Deus? Então, quando nós falamos, esse prédio aqui é uma igreja, isso aqui é um templo de Deus. Esse lugar é um lugar físico consagrado a Deus, no qual nós nos reunimos para poder fazer, a comunhão dos irmãos. Mas a igreja é cada um de nós, Nós já estamos cansados de ouvir isso e entender isso, porque nós não temos condições de erguer uma casa para Deus. Davi teve um desejo no coração de erguer um templo, mas Deus não se importou com aquele templo ali. Deus não estava preocupado com aquele templo. Deus habitava numa tenda, a arca da aliança, onde era a presença de Deus, literalmente a presença de Deus naquele pedaço de metal ali, daquele pedaço de ouro, ali a Deus habitava naquele lugar, Deus falava com Moisés, Deus seguia com o povo no deserto, numa tenda, numa lona. E o tabernáculo, que era chamado aquilo, ele era móvel, ele era transportado. Então onde eles iam, o tabernáculo ia junto, a presença de Deus ia junto com eles. Só que em Davi ainda tinha aquele tabernáculo, até Davi tinha aquele tabernáculo lá. Então desde a saída do Egito até chegar em Davi tinha aquele tabernáculo. E ele queria erguer um templo, ele queria fazer uma casa para Deus, E ele estabeleceu assim como Deus mandou ele fazer, Ele deixou tudo preparadinho. Salomão foi lá e executou, porque Davi não podia fazer aquele tabernáculo por causa do motivo de pecado, Davi, ele era um homem sanguinário, Por causa de Davi muita gente inocente morreu. Não estou falando de soldado de guerra, não estou falando de guerra, eu estou falando que Davi matou o próprio povo dele, Por causa dos seus pecados, ele fez com que a ira de Deus viesse sobre todo o povo. Então tinha esse detalhe, mas ele deixou tudo mastigado. Chegou Salomão e fez aquele templo, Só que o templo para Deus não importa, Ele fala aqui, como que vocês podem edificar uma casa para mim? Aquele povo, ele tinha uma mania
de ser muito ritualista. Lá é o lugar de adorar a Deus, lá em Jerusalém, né? Aí Jeroboão fez um templo lá em Samaria, lá em Belém, né? Ah não, lá em Samaria é o lugar de adorar a Deus. Não, lá em Belém é o lugar de adorar a Deus. Aí vem aquela mulher samaritana perguntando para Jesus: onde que nós devemos adorar ao Senhor? É aqui ou é acolá, né? É em Jerusalém ou na Samaria? Assim, não é ali, não é aqui. O Senhor, Ele quer que você adore Ele em espírito e em verdade. Você é o templo de Deus. Jesus veio e Ele abriu a mente das pessoas de uma forma que, olha só como que eles eram fechados. Desde aqui Deus está tentando abrir a mente do povo, mas o povo não precisou de alguém físico para poder vir aqui e falar: olha, não é assim, vocês estão entendendo tudo errado, gente. Vocês não estão adorando a Deus da forma certa. Vocês não estão entendendo que Deus, Ele é uma pessoa, né? Deus, Ele é um ser dotado de sentimentos. Ele é um ser que é racional, né? Ele não é alguém que você precisa seguir essa risquinha aqui, tintim por tintim, para você agradar a Ele. Você, para agradar a Deus, você tem que viver uma vida digna de Deus, como se Ele fosse seu pai, né? E Ele é teu pai, né? Um amigo, uma pessoa íntima, não um poste lá que você faz do jeito que Ele quer o negócio e aí você recebe aquilo que Ele te dá e você dá o que Ele quer. Não é assim que funcionam as coisas com Deus. E o povo é muito fechado. Se fosse assim, se nós estivéssemos só aqui para poder adorar a Deus, e na nossa casa, no nosso passeio, isso significa que você é crente quando você entra, e quando você sai você não é mais nada. Por isso que nós somos o templo de Deus, né? Porque está em nós o templo de Deus, está em nós a habitação do Espírito, né? Então o versículo, deixa eu continuar aqui para não... E qual o lugar do meu repouso? Onde que ele vai, né, descansar? Onde ele vai estar, né? Não é dormir, mas o lugar de onde ele vai estar, né? É na nossa vida, porque não tem condição de nós erguermos um templo a Deus. Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, olha quem que é o templo. Mas o homem para quem eu olharei é este, né? O homem que é o meu templo, ele é este: o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Então, é isso. Ele já deixou claro aqui que nós temos que viver uma vida como, né, humilde diante de Deus, aflito e abatido de espírito, quebrantado. Pessoa que recebe, né, o moldar de Deus na vida dele. Porque nós não podemos ser duros com Deus. Quando Deus vem trabalhar na nossa vida, se a gente for resistente à obra de Deus, à obra do Espírito Santo de Deus, nós vamos continuar sendo seres humanos mesquinhos que somos, né? Que não aceita ser mudado, que não aceita a presença de Deus. Porque o homem por si só, ele não tem a menor vontade de fazer as coisas de Deus. A menor vontade, você pode ter certeza. Se você não deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, se você não permitir que Deus faça você negar a sua própria existência, você não vai conseguir, né, agradar a Deus. Porque por si só, nós não temos vontade de fazer a vontade de Deus. Não tem, porque não é a sua vontade, é a vontade de Deus. E ela é totalmente oposta, pode ter certeza disso. Você não tem a mesma vontade que Deus. Essa vontade de servir a Deus, ela vem de Deus. A vontade de adorar a Deus vem de Deus. A própria palavra de Deus fala, né? Então, nós por si só não temos condições de erguer um templo físico para Deus, né? Deus é o Criador de todas as coisas, como poderíamos fazer um templo fixo para a morada de Deus? Mas o homem temente e servo de Deus é o próprio templo do Espírito Santo de Deus. Pode passar? No versículo 3 e 4, ele fala aqui de um ato religioso deles, de um ato ritualístico deles, de sacrifício. E ele faz uma comparação do sacrifício para eles poderem entender que não é o simples fato de você pegar um boi, de você pegar, né, ali um cordeiro, né, no caso, pegar uma ovelha, pegar uma pomba, pegar um animal que é para o sacrifício e imolar a Deus, que aquilo ali vai ser a solução do seu problema. Se você faz aquilo de forma com que não há arrependimento no seu coração, né, não está nem aí para o ato que você está fazendo. É a mesma coisa de você chegar diante de Deus e pedir perdão para Ele, mas você não se arrependeu de nada. Se você faz isso, você gera condenação para si próprio. Então a gente tem que botar a mão na nossa, como o povo fala, botar a mão na nossa consciência e entender que o que nós estamos fazendo com Deus é o ato de pedir perdão, de sacrificar, de adorar a Deus, tem que ser do nosso interior, não pode ser algo da boca para fora, de qualquer jeito. E a forma como eles estavam fazendo era assim. Olha, ele fala:
o que imola um boi é como o que comete homicídio. Matar um boi para poder sacrificar a Deus com um coração totalmente longe da presença de Deus, é a mesma coisa que você está matando um ser humano. É como se fosse um homicídio. Não é um sacrifício agradável a Deus, quando você não faz para Deus de fato. O que sacrifica um cordeiro é como que quebra o pescoço a um cão, né? Matando até um animal que não é para sacrificar. O que oferece oblação, né? O sacrifício, o que oferece um sangue derramado, né? É como o que oferece sangue de porco, outro animal imundo. O que queima incenso, como que bendiz a um ídolo. E meu irmão, eu vou falar um negócio para você de idolatria. A gente tem que levar muito a sério isso aqui. A idolatria é a coisa que Deus mais abomina. É a coisa que Deus mais abomina. Agora, eu tinha ouvido acho que foi quinta ou sexta, estava vendo uma pregação daquele pastor Hernandes Dias Lopes. E ele falou uma coisa assim: aonde há idolatria, aonde o homem ergue uma idolatria, ali se estabelece o trono de Satanás. E meu irmão, é qualquer tipo de idolatria, viu? Pessoa, pode falar. Às vezes o crente, sem querer ou querendo, né, não sei, acaba falando assim: nossa, eu adoro aquele jogador de futebol, aquele cara é o melhor jogador do mundo, eu adoro aquele cara, como que ele joga? Ou pega e fala assim: nossa, mas aquele pastor, eu adoro aquele pastor, que palavra que o pastor tem. Irmãos, é idolatria do mesmo jeito. É a mesma coisa, não é para adorar ninguém e nada, a não ser a Deus. Ninguém e nada, nem um objeto e nem uma pessoa. É só Deus, só Jesus Cristo que merece adoração. E na televisão você vê isso toda hora. A pessoa fala assim: nossa, eu adoro aquele cara, olha como que ele é bom, o que ele faz. Oh, aquele cara lá é demais, né? Olha para você ver, o cara é o máximo, ele é meu ídolo, aquele cara lá. Ainda fala, ele é meu ídolo, aquele cara é meu ídolo. Pô, eu não sei se é querendo ou sem querer que a pessoa fala um negócio desse, mas eu vejo muitos crentes falar essa bobagem, gente. Eu vejo muitos crentes. A pessoa tropeça nas próprias palavras, né? E ver os outros falar. Só idolatria. Não, qualquer tipo. A Lídia estava lá em casa esse dia. Eu fiz uma cara e falei assim: nossa, eu não adoro essa carne. Eu falei: não. De jeito nenhum, filho. Adorar só a Deus, sem não comer essa carne. Você gosta? Exatamente. Seu filho é uma bênção, mas não idolatra o filho, porque eu digo que o irmão fala, idolatria. Eu já vi muito falar assim: eu adoro meu filho, né? Eu adoro meu filho. Eu amo minhas filhas. Mas é diferente, a expressão. Outra coisa é você achar que eles estão assim. Talvez até no teu coração você não está falando que você adora, você ama, mas a expressão, ela cai no ouvido da outra pessoa como adoração. Esse é o problema, porque o que sai da nossa boca, Jesus falou assim: o que sai da boca contamina o homem, não que entra. Então o que saiu, eu adoro peixe, eu adoro isso, eu adoro aquele lá, nossa, mas aquele é demais para mim, eu adoro aquilo lá. Tudo errado. Irmão, A Bíblia fala assim: não façais para ti imagem de escultura, nem semelhança que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem debaixo da terra, debaixo das águas. Nada. irmão, a palavra de Deus. Não, esse aí não. Amigo, o que é isso? Irmãos, a palavra de Deus fala o seguinte: a irmã falou, Deus fala: a minha glória a outro não darei. Qualquer tipo de adoração, de idolatria, se você idolatra um ser humano, o dinheiro, né, como Deus fala, você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou a Mamon, mas você não pode servir a Deus e a Mamon, que é o dinheiro, né? A pessoa que idolatra o dinheiro, pessoas, né, cantores, que faz idolatria de estátuas, de fotos, de ídolos, de parentes antigos, e assim vai.
Todo tipo de idolatria, meu irmão, ali se estabelece o trono de Satanás, tá? É um negócio muito sério isso aí. Porque Deus, Ele só recebe adoração para Ele. E aonde há adoração para outro tipo de ser, aquilo ali é chamado de idolatria. E idolatria é abominação diante dos olhos de Deus, tá? É abominável, tá? A gente tem que medir o peso que tem essas palavras que nós estamos entendendo aqui, tá? Então, ele fala... Aí eu te falo uma coisa, meu irmão, mas naquela igreja lá, naquela igreja, fala do nome de Deus também, fala do nome de Jesus, mas meu irmão, a partir do momento que você se prostra diante de uma estátua, se você se prostra diante de uma estátua, de um ídolo, para poder pedir alguma coisa para ele, ou bem dizer aquilo ali é o trono de Satanás. Então aquilo ali não é um lugar, não é lugar para nós adorarmos a Deus, tá? Então, não interessa se está falando o nome de Deus naquele lugar. Você não pode servir a dois senhores, né? Aonde estiver pregando o evangelho da palavra de Deus, segundo a palavra de Deus, não estiver fazendo esse tipo de coisa, é o lugar certo. Mas a partir do momento que começou a misturar as coisas ali, meu Deus do céu, aquilo ali não é de Deus, tá? Então, a gente tem que entender isso, né? Não dá para misturar as coisas. Estava assistindo um filme esses dias, aí a pessoa chegou lá na igreja, né? Chegou lá, ajoelhou diante daquele peixinho que fica lá pendurado, e falou: eu sei que você está me ouvindo, nem senhor não é, né? Eu sei que você está me ouvindo, então por favor me ajuda, hein? Eu sempre contei com você, agora se você não me ajudar agora, eu não vou acreditar em você mais. Isso é o pulo. Naquele lá não precisa nem acreditar, né? E mais, né? A palavra de Deus. Tinha um na praça ali, acho que foi em cima do pedestal, ficava lá em cima. Chegou uma mulher, dava na mão dele e começou a orar. Então, ontem, como é que pode chegar? depois você quiser deixar eu ver. Não, vamos terminar hoje. Aí falou assim: o Brasil, o maior motivo de cultuação e o maior motivo de orgulho do brasileiro é o Cristo Redentor do Brasil. Falou assim que no mundo inteiro eles têm o Cristo Redentor como um objeto de culto do brasileiro. Que é um lugar que o povo adora a Deus lá no Rio de Janeiro, porque Cristo está lá protegendo a cidade, com os braços abertos, protegendo o Brasil inteiro. Eu falei, que ignorância. Mas o que é isso? Protege a cidade do Rio de Janeiro, a cidade mais violenta que tem por aqui. Faça-me um favor, velho. Deus fala que não é para fazer imagem de escultura de nada nessa terra para adorar, e nem mais semelhança dele. Não é para a gente tentar imaginar como que é Deus para poder colocar lá para a gente servir a Deus. Não é para fazer isso não, né? Um Cristo Redentor, você fala? Tem também? Tem. Aonde que é? Deve ser alguma igreja, né? Mas enfim, né, a gente entendeu bem a questão da idolatria aqui, né, meu irmão? Então, afasta desse tipo de coisa, tá? Não se mistura Deus com idolatria de forma alguma, tá? Então, vamos lá. Versículo 3 ainda, né? Como esses escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações, tá? Eu lhes escolherei como o infortúnio, e farei vir sobre eles o que eles temem, que era o castigo que ia vir sobre Israel. Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim, e escolheram aquilo que eu não tinha prazer, tá? Então o povo de Deus não estava adorando a Deus. Isso aqui é o povo de Deus que ele está falando, dessa idolatria toda, dessas abominações todas, dessas libações de sangue que estavam oferecendo para Deus, que estava tudo errado, sabe, meus irmãos? Não estavam servindo a Deus de forma correta, estava servindo a Deus de forma errada, né? Misturando as coisas com idolatria, misturando tudo, fazendo, né, um pouco caso do sacrifício diante de Deus. Então Deus era como um nojo para aquilo que eles estavam fazendo, né? Ele fala, escolherei o infortúnio, né? Ele vai trazer sobre eles a Babilônia, né, que ele está falando aqui, para poder levar eles cativos. Isso aí era o que eles não queriam, né? Que era o que eles temem, que era levar eles para o cativeiro. Então, continuando, ofertas ritualistas, tá?
sem transformação interior, como eu falei do boi e do animal, são tão abomináveis a Deus quanto o homicídio ou sacrifício de animais imundos. Tá? Pode passar? Não deu para entender. 5 e 6. Ouvi a palavra do Senhor, vós os que a temeis. Agora está falando para o povo que teme a Deus. Vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome, e que dizem, eles ainda falam isso, os que não temem a Deus, tá? Mostre, Senhor, a sua glória, para que vejamos a vossa alegria. Estes serão confundidos. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá pago aos teus inimigos. Então, meus irmãos, o povo era totalmente hipócrita, odiavam os profetas de verdade, que pregavam a palavra correta, odiavam aqueles que buscavam Deus de forma correta, tá? Esses aí que faziam essas abominações, né? Eles ainda fala que lançavam eles para longe, né? Provavelmente está falando aqui, né, de afastar eles do meio do povo, ou de até mesmo lançar em cárceres. Mas Deus fala aos que o ouvem dizendo que os de seu povo que os oprimem por servirem a Deus corretamente e ainda usam da oração dizendo com hipocrisia que desejam pela presença de Deus, como eles falam aqui, esses serão castigados. Pode passar? Então, do 7 até o 9, tem alguns versículos para os irmãos abrirem. Pode começar aqui na frente, olha, Romanos 11, 26. A irmã Vanilza, Zacarias 12, 10. A irmã Camille, e Zacarias 13, 1. Aqui vai falar um pouco da segunda vinda de Jesus, tá? Eu vou ler o texto aqui. A palavra de Deus fala assim, do 7 até o 9. Antes que estivesse de parto, tá? É como se fosse uma parábola, como uma metáfora. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que viesse as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação numa só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, parto, né, deu à luz a seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor, acaso eu faço nascer e fecharei a madre? Diz o teu Deus. Parece até um pouco difícil de entender, né? Mas isso aqui está falando da segunda vinda de Jesus, da restauração do povo de Israel que estiver aqui na terra, tá? Então, na segunda vinda de Cristo, todos os israelitas que estiverem vivos serão salvos. Vamos lá em Romanos, pode ler? E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó os impiedosos. Pode ler Zacarias? Isso. Sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei espírito de graça e súplica, e olharão para mim, a quem trespassaram, e me chatearão, como quem campeia por um gênio, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente por um gênio. Pode ler? Naquele dia haverá uma contamento para a casa de Davi, e casa dos filhos de Jerusalém, tanto de casa como de beleza. Então, vai ter um monte de judeu aqui, né, um monte de israelita vivo na época da grande tribulação. Nesse período, né, Deus vai tomar aquele povo num golpe estratégico, né, para salvar das garras do diabo, que vai estar guerreando contra, todas as nações vão guerrear contra Israel. Vão vir, vão cercar, e Jesus vai vir naquele momento e vai levar o seu povo e vai lutar essa guerra contra o inimigo, tá? Então, a igreja vai ser arrebatada. Vai ter israelita aqui na época da grande tribulação. Aí depois vem a grande tribulação. Isso. Aí é aquela história que vão matar, vai negar, falar. Vai ter tudo isso, né? Os 144 mil vão estar nessa época aí, né? Vai ser uma época terrível, né?
E vai ter muito que vai ficar para trás. O judeu não messiânico, o judeu que não é convertido, que não aceitou Jesus, porque Jesus é o único caminho, cara. Não tem conversa, é porque é judeu que vai subir Só para o céu. aqueles que converteram, É. no caso, vamos supor, os apóstolos, os outros que converteram através da pregação dos apóstolos, esses não vão ficar. E os que converterem até aquela época. Sim, Mas hoje. Mas os que não, os que falam que esperam no Messias, aqueles que falam que vai estar esperando ainda o Cristo, esse não está aqui, esperando. E esse pessoal que vem nesse tempo vai fazer parte desse mundo também. Tá, vai também, vai ficar. Só que daí a oportunidade para nós, gentil, acabou. É só para os judeus isso aí. Tá. Uns falam que sim, outros falam que não, né? Mas fala que o tempo da graça acabou. Não, o tempo da graça acaba por E quê? fala que gentil vive da graça. Então. Aí nós temos que prestar Ó. atenção. Tem que lutar bem na primeira. Todos vão ser salvos. Isso. Mas é o que está falando aí. Vai ser salvo aqueles que aceitaram, né? Os que não aceitaram, que um dia o filho falou isso, que perguntou para meu pai, mas aqui está falando que todo Israel vai ser salvo, tanta maldade com os israelitas. Então, a palavra de Deus fala que nem todo israelita de Israel é de fato israelita. Então Israel vai ser salvo, ó. Então, nessa época aqui da grande tribulação, é que nem a irmã falou, aquele que der a vida por Cristo, vai chegar um momento que eles vão cobrar isso, né? Você aceita, você confessa o nome de Deus, você não confessa, Então, Agora eles fizeram a mesma coisa que fez Hitler, né? Mas Hitler matou por matar mesmo, né? Porque nem pedia para negar nada. Porque aqueles ali ele não dava nem chance. Ele pegava e matava simplesmente por ser judeu. Negro, e aí eles estavam assim, que estavam na academia, e falando sobre isso, sobre a tribulação, segunda vinda. Aí ela falou, Nilton, tem um outro lá ficando, que disse que lá veio meu pai, que ela está conversando com o cara que lá veio meu filho. E quanto à tribulação, eu acho que essa daí, os crentes que ficarem aqui, se não se converterem de verdade no tempo da graça, né? então, né? Eu não acho que vai Isso aí é uma coisa que a Bíblia não explica. Então. Se o gentio que aceitar Cristo nessa época vai subir, isso não fala. Na Bíblia fala que o tempo nosso é o tempo da graça. Então, aqui tá. Eu prefiro ver dessa forma. Por quê? Tem um monte de interpretação a respeito disso, né? Um dos pastores que estuda o Apocalipse, que falou sobre isso, ele falou que dentro de 144 mil também vai ter gentil no meio, que são os rabiscos, os que vão subir ao céu, pá, coisa e tal. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus fala que o gentil ele é como um ramo enxertado na oliveira, tá? Nós não somos os originais, né? E Deus tem uma promessa para aquele povo, mas é uma promessa literalmente para aquele povo específico, que é os nascidos de Abraão ali, tá, meus irmãos? Literalmente do mesmo sangue, e nós não somos desse mesmo sangue. Então Jesus trouxe para nós uma oportunidade de você subir na primeira vinda. Eu não queira você ficar para a segunda, porque na segunda chamada talvez você não faça parte dessa, né? Então é melhor não brincar de ser crente agora e já subir no arrebatamento, né? Do que não tentar arriscar lá, tentar subir junto com os judeus, porque eles, eu tenho certeza que a Bíblia fala que vai. Agora, gentil, né? Essa oportunidade também é para quem estiver vivo. É para quem estiver vivo, exatamente. Quem morrer antes disso, não, ou tem Cristo, ou não e tem não Cristo, só ou antes, morreu. durante, porque vai ter um mortício ali logo no arrebatamento de Cristo. Ó, essa parte que eu estou falando, suponhamos que aconteça que Cristo volte agora. Então, não criam em Cristo, vai ficar, aí vai entrar a tribulação. Já vai começar a tribulação. Agora, nós morremos. Eu fui um crente sem meia boca, tá? Então não subi. Acabou, morri e acabou, porque daí Cristo não voltou ainda. Ele não voltou, então eu morri, eu estou condenado à morte eterna. Agora, se eu aceitar Cristo, eu estou com Cristo, acabou. Agora, isso aí é para a época de quem estiver vivo, judeu, crente, gentil, crente, gentil não crente, judeu não crente, é quem estiver vivo na época depois. Também, vai ter um período ali na grande tribulação.
não vão Pode conseguir. tentar matar, mas você não morre. Eu acho engraçado até o pastor Jorge Vale lá, ele falou assim, a pessoa vai lá, vai colocar o pescoço na linha do trem, o trem vai passar por cima, vai arrancar a cabeça da pessoa, a pessoa vai ter que pegar a cabeça, colocar debaixo do braço e sair andando, porque ela não vai morrer, entendeu? Vai ficar uma mula sem cabeça lá. Tem um período, ó, logo no arrebatamento de Jesus vai ser um caos aqui, tá? Esse período vai morrer um monte de gente, tá? E vai ter outras mortes em seguida, mas vai haver um tempo em que Deus vai liberar uns demônios aí, né? Que vão atormentar as pessoas sem matar elas, né? É por 5 meses que a Bíblia fala, né? Que esses demônios vão ficar atormentando a vida das pessoas. Ele dá até a descrição ali dos demônios quando está aqui. É até engraçado porque a Bíblia fala de gafanhotos, né? E teve uns besta por aí que estavam falando que aqueles gafanhotos que estavam na Argentina naquela vez era o cumprimento do Apocalipse. Então eu falei, se é o cumprimento do Apocalipse, nós tudo ficamos então. Não subiu ninguém. Então, Vocês estão de brincadeira? Foi na Argentina, não foi no mundo inteiro. Que interpretação mais besta da palavra de Deus que é essa? É o pior, é os crentes falando uma asneira dessa. Que tamanho é a descrição dos gafanhotos lá? Ô irmão, a Bíblia fala que os gafanhotos são tamanho de cavalo, não é. Gafanhoto, tamanho de cavalo, com cabeça de gafanhoto, corpo de cavalo. Cavalo, dente de leão, cauda de escorpião. Meu irmão, isso aí é um baita de um demônio gigante. Não é um, dois, não, são milhares e milhares. Nossa, meu Deus. Ó, não queira ficar para a segunda, depois do arrebatamento, tá? Sobe logo na primeira, porque aí você não vai ver nada disso, tá bom? Meus irmãos, continuando aqui, explicando, vou explicar esse segundo tópico aqui. A questão aqui da mulher com dores de parto, é como eu falei, o chamado dos judeus, o livramento dos judeus dessa luta no final, vai ser uma coisa muito rápida, para que o inimigo não tenha tempo de ceifar a vida deles, tá? Então a palavra de Deus fala, que antes mesmo que vierem a ter dor, de dar as dores de parto, nasceu-lhe um menino. É algo que a mulher está esperando para ter um filho, né? A mulher está esperando para ter um filho. A mulher, ela sabe que ela vai ter as dores de parto primeiro, as contrações, para depois ela entrar em trabalho de parto. Aqui fala que antes mesmo dela ter as dores das contrações, ela já vai ter o filho. Então vai ser uma coisa inesperada, vai ser um golpe inesperado que Jesus vai dar para poder levar os judeus salvos para junto com ele, né? Os seus rabiscos, os seus salvos, os seus 144 mil que fala na Bíblia, né? Que ele interpretava os irmãos. E o diabo não vai ter tempo, né? Então vai ser a restauração de Israel será rápida, como uma mulher que dá a luz antes mesmo de começarem as dores de parto, tá? Então vai ser, né, uma... Quanto tempo vai demorar a ressurreição? Quanto tempo? O quê? Vai demorar a ressurreição? A ressurreição é num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. Porque se demorar um pouco, o diabo vai impedir a igreja de subir. Então, como é assim, ó, acabou, subiu todo mundo. Só Deus sabe a hora, ninguém sabe a hora. Então, quem que estava falando assim, de que o diabo sabia, vai saber quando vai ressuscitar? Quem falou? Eu falei assim, diz que o diabo marcou também a data que Cristo vai voltar. Ah, é? Então marcando data? Não lembro o que era que estava falando lá, que falou que o diabo marcou a data em que Cristo vai voltar. Aí eu falei assim, nem Jesus Cristo não sabe, nem ele não sabe. Ele mesmo fala isso, né? Eu falei, e se coincidir, se por acaso coincidir nessa data, Deus vai mudar a data, porque Deus não permite que o inimigo saiba. O pensamento de Deus está muito acima do nosso, muito acima de qualquer coisa. Pode falar. Muito acima de tudo que você pode imaginar. Isso é o universo que nós vemos, nosso Deus olho. é infinito. E o nosso universo, a mais que as pessoas dizem que ele não é, ele é finito. Ele tem um fim. Postou uma foto do nosso universo, se for vendo, fundo preto, aquilo ali é um fim. Deus está muito acima daquilo.
nós, na verdade, a nossa limitação ela é tão grande que não tem como a gente ter uma noção de como que é a Via Láctea, por exemplo, né? Nós temos aqui a Via Láctea, com a aglomerada das nossas galáxias aqui. Tem uma outra galáxia mais próxima aqui, que é a Andrômeda, e tem outras galáxias em volta. Então, a gente não consegue se ver. Por quê? Porque como que você vai conseguir tirar uma foto da Via Láctea? Ela tem 100 milhões de anos-luz. Não tem nada que chegou nessa distância para chegar e bater uma foto aqui, ó, da onde a gente está, né? Então, onde fala que é o paraíso? Onde fala que é o paraíso que não quer? na Terra, no Jardim do Éden, o Jardim do Éden é mais ou menos ali no Iraque. No Iraque. O pessoal está lá, eles moram lá. Tá lá, Como é que ninguém vê? tá lá. Literalmente, o Jardim do Éden tá lá. Porque se ele não tiver lá, O Jardim do Éden não foi destruído, ele tá lá. Fala do rio Pison, Gion e Tigre. É onde Tá lá os três rios. eu vi também isso. Então, e o paraíso é lá. E por que eles não O entram no cientista paraíso? está falando Porque tem um- no documentário, você falou assim, ó, a louca mostrando um mapa pelo... Localização, né? Sabe, Os você olhos. acha? E falou, não tem Ó, nada. os olhos Então, da a Bíblia está carne. mentindo, não é que a Bíblia está mentindo, é que esquece da parte do escondido. Não, mas tem um Os anjo. olhos da carne não podem ver essas coisas. Sim, espirituais. tem um anjo guardando aquele lugar lá. Meu irmão, é que a pessoa quer limitar o poder de Deus às condições humanas. Não, esse dia estava passando um programa de televisão que eles estavam falando que eles estão fazendo uma máquina para descobrir onde está o paraíso lá. Eles estão fazendo um aparelho para ver as coisas que o homem não vê. Vamos dar sequência aqui pra gente terminar. Eu acho que é melhor Ó, você estar no meio e parar. Vamos fazer assim, ó, conforme a gente vai lendo, eu já vou explicando. Isaías 66, do 10 até o 24. Pode passar o próximo slide aí, por favor? Tá, nós vamos ler do 10 até o 14, vamos lá, pode ir. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteaste. Para que ameis e vos farteis dos feitos das suas consolações, para que subeis e vos deleiteis como o resplendor da sua glória. Porque a Santo Senhor, eis que estenderei sobre ela mais como o rio, e a glória das nações como meu direito e louvor. Então amareis ao qual mostrarão, e sobre eles vos amarão. O momento que consola sua mãe, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Isso vereis e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva, tornar-se-ão tão as mãos do Senhor, será notória os seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Amém. Isso aqui é uma descrição da era milenar, né? Como nós já vimos várias vezes aqui no livro de Isaías, né? Você vê as maravilhas que vai ser, e isso aqui é uma cidade, né, a Nova Jerusalém, estabelecida sobre a terra, né? E literalmente vai ter, né, como eu falo, as pessoas do lado de dentro e do lado de fora do mundo, né? Mas vai ser um período que o diabo vai ser preso, então não vai haver, né, aquela maldade no ar como nós vemos hoje, né? O diabo solto, né? Então, e nem muito longe da época da grande tribulação, vai ser um período de paz, né, sobre a terra e principalmente sobre o povo que estiver dentro da Nova Jerusalém, que ele dá as descrições aqui, né? Não há maldade, não há pecado, não há dor, não há sofrimento, não tem nada do que nós conhecemos hoje. É uma época maravilhosa, né? Pode seguir. Alguém abre aí, ó. 3 irmãos vai abrir, ó. Vamos lá, ficou aqui. Abre lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, vai ler o 7, o 8 e o 9. Agora, vamos ler aqui, eu vou ler aqui Isaías, do 15 até o 17, ó. Porque eis que o Senhor virá em fogo, está falando de Jesus, e os seus carros como um torbelino, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque como o fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Isso aqui falando da segunda da guerra, né, do Armagedon. E os que santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa, e no que está no meio, e os que comem carne de porco, coisas abomináveis, e rato,
serão consumidos, diz o Senhor. Então aquele, né, que ainda fala que aquele que ainda é idólatra, que aquele que faz essas coisas malditas, vai ser consumido neste momento também. Então, uma descrição vívida dos julgamentos da segunda vinda de Cristo. Vamos lá para Tessalonicenses? Pode ler? Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Uma labareda de fogo tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. 9. É 2 Tessalonicenses. Então vai ter o julgamento de Deus, de Jesus, né? Que ele vai fazer nessa época aqui, né? Depois da época do milênio, vai ter o grande trono. Então, meus irmãos, né? Vai ser uma condenação final aqui, né? Para aqueles que, juntamente com o inimigo, serão lançados. Serão lançados no lago de fogo. Pode passar? Do versículo 18 até o 21, vamos lá? Pode continuar da irmã Camila ali. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, empenho que aumentarei das nações unidas, e virão e verão minha glória. Porém, entre eles um sinal, e os que deles escaparam, enviarei às nações, Tarso, Curto, Eludo, Precheiros, Atubá, Jabá, até a ilha de Irmão, mais longe que não ouviram minha fama, nem viram a minha glória. Então anunciarei a minha glória entre as nações. Nietzsche. Que terão todos os vossos irmãos dentre todas as nações, e presentes ao Senhor, sobre cavalos, em carros, em liteiras e sobre mulas, sobre dromedários, e o santo monte, no meu santo monte, em Jerusalém. Diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para o sacerdote e para a igreja. Essa passagem aqui, né, no versículo 18 aqui, 19, dá detalhes do testemunho missionário durante o milênio, que alcançará, ele fala ali, Tarsis, né, o litoral sudoeste da Espanha, Pul, na Líbia, Lude, na Líbia, na Ásia Menor, Tubal, ao nordeste da Ásia Menor, Javã, na Grécia. Então, como a gente estava falando do Jardim do Éden, ele é estabelecido ali mais ou menos na região do Iraque, e acredita-se ali que a Nova Jerusalém também será mais ou menos naquela região ali, que ela descerá do céu, né? Então, não vai ter tanta gente assim no planeta Terra, né? Vocês já estão ligados por quê, né? E aí, a gente vê ali uma expansão até aquela região da Ásia Menor, até a região da Europa, né? Um pouquinho no extremo da Europa. Não fala muito adiante daquilo, né? Não fala para o lado de cá, ou mais para o lado da China, ou para o lado da África, não fala nada disso. Fala daquela região ali. Então vai haver, na época do milênio, como a gente já falou algumas vezes aqui, né? Os povos do lado de fora vão ter que trazer adorações diante de Deus, vão ter que prestar culto para Deus, para poder chover na terra, para poder a terra ser abençoada, né? Está chovendo? Para poder a terra ser abençoada nessa época milenar. Versículos 22 até o 24. Desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor.
Amém. Então, assim como os novos céus e a nova terra serão eternos, também Israel permanecerá para sempre. É o que ele fala aqui. Porque como os novos céus e a nova terra hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Ou seja, ninguém vai morrer mais. A partir desse momento aqui, os corpos são transformados, né, são glorificados, e aí não há mais a morte física que a gente conhece, né? Porque isso aí já foi. Os novos céus, o primeiro céu e a primeira terra já se foi. Ou seja, literalmente, tudo que a gente conhece hoje aqui já vai ser tudo transformado naquela época. Tudo. Não vai ser mais o mesmo planeta. É uma coisa totalmente modificada. E o ser humano também não é mais o mesmo ser humano, né? Toda carne se prostrará diante do Senhor para sempre. Então, versículo 23 ele fala: e será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Isso aqui quer dizer uma condição perpétua, né? Todos os dias vão vir adorar diante do Senhor. E os perversos serão castigados para sempre. Então ele fala: eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá. Olha como que é o lago do fogo, que Deus fala que vai lançar o diabo e as pessoas que não serviram a Deus e serviram o inimigo. O verme nunca morrerá, ou seja, tormento, e nem o seu fogo se apagará. Vai queimar eternamente, literalmente. E você tem que lembrar que não é carne, então a pessoa não morre. Eles também não são carne mais, né? Todos vão ser transformados aqui, ou para a perdição ou para a ressurreição da vida eterna. Então, o seu fogo não se apaga, e eles serão um horror para toda a carne. Então, né, isso aqui é a condenação final que Isaías está falando. Já está falando lá no final. Como o senhor está falando de julgamento que fala que é descido, o senhor já vai realmente descer do céu. Sim, realmente, pelo que a gente entende pela Bíblia, ela literalmente vai descer pronta do céu e vai se assentar sobre a terra. Não é, a condição não é espiritual, igual não é dimensional. É física mesmo. É física. Física mesmo. Então aquela história que o pessoal da NASA fala lá é verdade, então pode ser. O quê? Porque eles disseram que tem algo muito grande, muito perto da Terra. E eles mostram, dizem que não conseguem, assim, estipular exatamente o tamanho, mas é algo muito grande, mesmo, que vem caminhando, já está assim, perto assim, né? Porque vocês conseguem ver eles treinar. Sei. Diz que vem algo muito grande, e cientistas evangélicos dizem que é a Nova Jerusalém, a volta de Jesus está próxima. Seria interessante, né, a gente poder ver isso. Apesar disso que todo olho verá, Vai mesmo. então tem que ver, né? Vão ver sim, todo olho verá tanto o arrebatamento de Cristo, tudo que acontecer nesses eventos vai ser visível, porque hoje nós servimos a um Deus, como se diz, invisível, né? Nós cremos em Deus pela fé e nós acreditamos e estamos permanecendo aqui. O que faz a gente acreditar e permanecer é a palavra de Deus, é os feitos de Deus na nossa vida, né? É os feitos de Deus que nós vemos na vida dos nossos irmãos, né? O agir e o cumprimento da palavra de Deus é o que faz a gente acreditar e permanecer no Evangelho, né? Mas a partir do momento que a igreja for arrebatada, aí vai ser só nós não, todo mundo vai ver o que vai acontecer, e vão ser coisas tanto catastróficas quanto milagrosas que Deus vai operar, né? E é um período longo, tá? Da grande tribulação até esse período aqui é um período longo, vai demorar bastante. Mas se a gente subir na primeira vinda, meus irmãos, eu não quero nem saber o que vai acontecer aqui, né? Isso aí é quem tiver, e nós temos que subir, amém? Irmãos, então terminamos hoje o livro de Isaías.